Nós precisamos entender o tempo de Deus, o momento de Deus, a promessa de Deus na nossa vida. E precisamos ter consciência plena que Deus está no controle de todas as coisas. Eu vim trazer uma palavra para o seu coração nesta hora. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza e que o nosso coração seja terra fértil para absorver aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa palavra. Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Pastor Júnior, aqui quem vos fala, somos podcast, começando agora mais um episódio. Meus queridos, não como de costume, eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu fiz uma viagem esse final de semana, acabei de chegar, viagem na verdade, e eu vinha meditando sobre uma palavra. Quando Deus entrega uma promessa, como será que a gente recebe essa promessa? Como será que a gente espera essa promessa? E como é que Deus cumpre essa promessa? Tá? Eu quero tomar por base Atos 1, versículo de número 8. Diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus queridos, o próprio Cristo estava fazendo uma promessa. A verdade, a promessa, ela tinha vieses diferentes. O primeiro era o recebimento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Seria o batismo com o Espírito Santo. E depois, os discípulos iam ser enviados, iam ser testemunha do amor de Jesus, daquilo que ele fez, da sua morte, da sua ressurreição, iam ser agora os propagadores do Evangelho, das boas novas de salvação, onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ora, meus queridos, quando a gente recebe uma palavra dessa, imaginemos hoje, né, Deus chegando para você e dizendo: Olha, eu vou te enviar nos confins dessa terra para que você possa levar a minha palavra. Meus queridos, será que o nosso coração se encheria de alegria se a gente recebesse essa palavra? Sim ou não? É claro que sim. Principalmente porque o Senhor disse: Olha, vocês vão, mas antes vocês vão ser revestidos de poder. O Senhor estaria nos selando, nos capacitando, nos enchendo de poder para poder levar essa palavra. Então a gente não tem dúvida nenhuma da manifestação do poder do Espírito de Deus. E agora é só aguardar, né, o momento que o Senhor iria nos enviar. Mas como ele nos enviaria? Qual seria o método que o Senhor nos enviaria? Olha, queridos, às vezes o trabalhar de Deus na nossa vida, nós esperamos que esse trabalhar seja com métodos que a gente entenda que seja bom para nós. Quem sabe um grande empresário pague para você uma viagem para a Europa para você pregar o evangelho lá. Quem sabe você não andando pela rua não consegue encontrar uma mala de dinheiro e esse dinheiro você decida que é para fazer viagem missionária? Mas quem diria, irmãos, que o plano de Deus fosse algo que a gente não consegue nem compreender. Deus, ele tem os seus planos e a gente não consegue compreender. Deus tem os seus pensamentos e ele diz na sua palavra: Eu sei muito bem o pensamento que eu tenho de vós. Pensamento de bem e não de mal. Então, eu queria começar a conversar com você a
de forma que você entenda que a promessa de Deus ela vai se cumprir na sua vida. Deus ele vai cumprir a sua palavra. Se ele fez promessas a você, essas promessas vão se cumprir. Porque a Bíblia diz que não há nenhuma promessa de Deus que não se cumpra na nossa vida. Segundo lugar, é necessário entender que existe um tempo, um preparo para que todas as coisas possam acontecer. O preparo seria o revestimento de poder. Às vezes, para o Senhor te enviar, para o Senhor fazer aquilo que Ele quer na tua vida, você vai ter que precisar de um preparo. Às vezes é um preparo, um curso que você precisa fazer. Às vezes você precisa entender um pouco mais da palavra, você precisa entender um pouco mais de oração, ter mais experiências com os frutos do Espírito Santo. Então Deus ele vai trabalhando na nossa vida de forma que não é simplesmente chegar e pagar uma passagem de avião. Não, não. Deus tem sua forma de trabalhar. Olha o que o Senhor fez. O Senhor batizou o povo, cumpriu a promessa. No momento do revestimento de poder, os seus discípulos poderiam dizer: aquilo que Jesus falou é verdade. Nós já fomos revestidos de poder. Agora estamos preparados para ser enviados. Para onde? Para Jerusalém, para a Judéia, Samaria e até para os confins da terra. O problema era como Deus ia fazer isso, que eles não sabiam. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas que você até pensa que Deus vai fazer assim, mas talvez o plano de Deus seja totalmente diferente daquilo que você pensa. Talvez você tenha pensado, raciocinado que Deus vai trabalhar com você de uma forma, mas às vezes Deus quer outra coisa totalmente diferente, que você não vai nem entender, nem compreender. Porque Deus é soberano, ele faz como quer, quando quer, a hora que quer, da forma que ele quer. E ele não precisa pedir licença para você para estabelecer aquilo que ele quer, o seu propósito, tá? Vidas foram salvas. Veja, foram batizados, as vidas começaram a se salvar, houve o crescimento da igreja e aí veio a instituição dos diáconos. Foi assim? Olha o trabalhar de Deus. As vidas foram multiplicadas, Deus foi multiplicando, foi salvando, foi crescendo, houve a necessidade do levantamento de diáconos. E aí chegou quem? Estevão. Estevão, que foi apedrejado, tá? Porque estava pregando a palavra do Senhor. Primeiro diácono apedrejado, e ele olha para os céus e vê o Filho do Homem em pé, né? Depois, irmãos, da morte de Estevão, o Senhor permite, né, que se comece uma grande perseguição na vida da igreja. O texto que nós lemos foi Atos 1, 8, e eu quero dar um pulo agora para Atos 11. Atos 11. Olha o que é que diz a Bíblia, irmãos. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão. Então, com a morte de Estevão, irmãos, inaugurou-se uma grande perseguição ao povo de Deus. Através da perseguição ao povo de Deus, o povo de Deus começou a se espalhar. O povo de Deus começou a se espalhar por onde? Por Jerusalém, pelos confins da terra, por Samaria. O povo do Senhor que estava ali em Jerusalém, irmãos, ele começou a se espalhar pelo mundo. O que é que o Senhor estava fazendo? O Senhor estava mexendo na geografia, o Senhor estava mexendo na história, a geografia da igreja, eu digo que ela estava em Jerusalém. O Senhor estava movendo circuitos para que o povo pudesse sair de Jerusalém e pudesse ir para os confins da terra, para Antioquia, para que a palavra do Senhor fosse espalhada pelos quatro cantos do mundo. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo aquilo que eu quero passar para você. É porque Deus tem um tempo e foi necessário
primeiro ser batizado, um preparo, depois um tempo de crescimento, tempo de salvação de vidas, para depois ser tempo de instituição do diácono, e depois esse diácono que é cheio do Espírito Santo, cheio da graça, começa a propagar o evangelho e ele é morto a pedradas e a partir dali é inaugurada a grande perseguição, a diáspora, a igreja começou a ser perseguida. Ah, meus queridos, não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas é no exato momento que a igreja que está sendo perseguida, é que no momento que ela é perseguida, Deus está cumprindo o seu propósito, enviando as pessoas para os quatro cantos desse mundo, enviando as pessoas para os confins da terra, para cumprir a palavra que ele deu. Vocês vão ficar em Jerusalém, serão revestidos de poder e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judá, Samaria e confins da terra. A palavra do Senhor, ela não poderia voltar vazia. E o método que Jesus emplacou foi que houvesse uma grande perseguição com a igreja e ela fosse espalhada, mas onde quer que ela chegasse, essa igreja, ao invés de estar desanimada, murmurando, reclamando, lamentando, essa igreja, de posse do poder do Espírito Santo, estaria anunciando a palavra de Deus, ia sendo testemunha pelo Espírito de Jesus. Aleluia. Meus queridos, olha que coisa extraordinária. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram à Fenícia, a Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Começou ali, né? O povo se espalhou e a mensagem começou a ser pregada na Fenícia, Chipre e Antioquia, mas apenas aos judeus. Aí a Bíblia segue dizendo, verso 20: alguns deles, no entanto, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Estava sendo cumprida a palavra de Deus, a promessa de Deus. Meus queridos, não sei se você está entendendo o que eu estou querendo te falar, mas Deus te deu uma promessa. Existe promessa, existe preparo nessa mensagem e existe tempo, e existe método. Deus já te deu uma promessa? Tudo certo. Será que não é necessário um preparo? Será que Deus não está te preparando? Deus está conduzindo a tua vida, te preparando para o amanhã, e você não está nem sabendo. Às vezes o Senhor nos prepara num curso, mas às vezes o Senhor nos prepara no vale. Às vezes o Senhor nos prepara nos abençoando de alguma forma, mas às vezes é com provas, é com dificuldades, né? Houve um preparo, o derramamento do Espírito. Às vezes a gente precisa estar sendo preparado na oração, na busca, na intimidade, na palavra, irmãos, na leitura e meditação da palavra de Deus, sendo revestido de poder, e aquele revestimento de poder seria necessário para as coisas que estavam por vir. Entenda, meu irmão, esse momento que você está passando é um preparo para as coisas que estão por vir na tua vida, para Deus realizar as promessas dele. E a promessa de Cristo, irmãos, era usar os seus filhos para pregar o evangelho. Eu gostaria de saber o quanto você já está empolgado em pregar o evangelho, em anunciar Cristo nos quatro cantos desse mundo. Bom, irmãos, falamos aqui. Preparo, né? Que o Senhor fez batismo com o Espírito Santo. O tempo, né? Aquilo que Deus ia fazer. Método. Qual foi o método de Deus, irmãos, aqui? O método de Deus foi usar a perseguição. Que método, hein, irmãos? Talvez esse método eu e você não queremos. Talvez esse método a gente não concorde com ele.
Talvez esse método a gente não aceite, mas é o método de Deus. É o método perfeito de Deus para atingir o propósito que é dele. Uma coisa é certa: a palavra de Cristo, a promessa de Cristo não volta vazia. Ela encontra lugar no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para esses cristãos, o que Deus fez foi impactante. Fora da agenda. Eita Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que está na agenda de Deus pode não estar na sua. Mas se estiver na dele, ele vai realizar. Estava na agenda dele a perseguição. Estava na agenda dele a sua luta, a sua prova, a sua dificuldade. Para que fosse cumprido o propósito que é dele. Para que você seja um anunciador da palavra de Deus. Para que a promessa de Deus se cumpra em sua vida. Primeiro os judeus e depois chegou aos gregos. E eles contaram as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Meu irmão, essa palavra que Deus colocou no meu coração. Entenda o chamado, a promessa. Entenda o tempo. Entenda o preparo. E entenda o propósito e o método. Deus faz como quer. Nós só precisamos obedecer a Ele e fazer a sua vontade. Amém? Que Deus te abençoe. Grave essa palavra. Conhece alguém que precisa dessa mensagem? Por favor, divulgue. Faça o triplo C. Curta, compartilhe e comente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações. Porque Deus, ele tem uma bênção para divulgar através desse vídeo, através da sua oração, através da sua instrumentalidade. Amém? Fiquem todos com Deus, graça e paz do Senhor Jesus.